Ex-ministro da Educação Milton Ribeiro é preso sob suspeita de corrupção. Presidente Jair Bolsonaro diz que se ele for culpado, vai pagar. Presidente diz que com uma nova diretoria, a Petrobras poderá mudar política de preços. Custo do óleo diesel provoca greve de caminhoneiros na Argentina e manifestações no Equador. Terremoto mata mais de 1.000 pessoas e destrói muitas casas no Afeganistão. STJ proíbe planos de saúde coletivos de cancelarem contratos de quem tem doença grave. Mais de 1.000 farmácias de São Paulo denunciam falta de medicamentos nas prateleiras. E um levantamento aponta que a cada 1 minuto, uma loja é aberta no Brasil usando a tecnologia digital. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso hoje em Santos, no litoral paulista, acusado de corrupção. Na Operação Acesso Pago, outras 4 pessoas também foram presas. A operação investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão vinculado ao Ministério da Educação. A Polícia Federal também investiga a prática de crimes de tráfico de influência, corrupção passiva, prevaricação, que é quando um funcionário público retarda ou deixa de praticar indevidamente um ato de ofício, e advocacia administrativa, quando um servidor público defende interesse privado perante a administração pública usando sua função de funcionário público. As investigações começaram depois que o jornal O Estado de São Paulo revelou em março uma espécie de gabinete paralelo no MEC, controlado por 2 pastores. Na época, prefeitos denunciaram ainda que os pastores pediam propina em troca de liberação de recursos do MEC para os municípios. Após as revelações, Milton Ribeiro deixou o cargo de ministro. Em entrevista à Rádio Itatiaia, na manhã desta quarta, o presidente Jair Bolsonaro comentou o caso e disse que o ministro deve responder por seus atos. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. Bem, o que acontece? Nós afastamos dele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Em nota, o advogado Daniel Bialski, que assumiu a defesa de Milton Ribeiro hoje, enquanto a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão, disse que inexiste razão para a prisão preventiva, que a custódia é injusta, desmotivada e indiscutivelmente desnecessária. A defesa ainda afirmou que vai entrar com pedido de habeas corpus para reconhecer a coação ilegal. Além da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, a PF cumpriu 4 mandados de prisão nos estados de Goiás, São Paulo e Pará, além do Distrito Federal. O Ministério da Educação foi alvo de investigação na manhã desta quarta-feira. O MEC disse em nota que continua colaborando com todas as instâncias de investigação que envolvem a gestão anterior da pasta e ressaltou que o governo federal não compactua com qualquer ato irregular. O atual ministro da Educação, Victor Godoy, disse que depois das primeiras denúncias, pediu que a Controladoria Geral da União apurasse o caso. Ainda disse que quem tiver a culpa comprovada deverá ser responsabilizado por seus atos. Nosso governo não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio, ainda mais recursos da educação. Todos sabemos o momento que nós temos vivido na educação brasileira e mundial com a pandemia, então nossos esforços aqui são para que a gente esclareça todos os fatos e puna todos aqueles que porventura tenham praticado qualquer irregularidade.
Milton Ribeiro deveria ser transferido para Brasília para ser ouvido amanhã às 14h, mas sob a alegação de que não existe logística suficiente para a viagem, o ex-ministro vai dormir na carceragem da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo e ser ouvido em uma videoconferência. Os outros pastores também prestarão esclarecimentos à distância. A cidade de São Paulo começou a aplicar hoje a segunda dose de reforço contra a Covid-19 em pessoas acima de 45 anos. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, cerca de 500 mil entre 45 e 49 anos estão aptas a receber a dose adicional, desde que o intervalo entre a primeira dose adicional seja de pelo menos 4 meses. Um levantamento mostrou que faltam medicamentos para mais de 1.000 farmácias de São Paulo. A repórter Maria Clara Leite tem as informações. O levantamento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo mostrou que mais de 1.120 instituições farmacêuticas relataram falta de medicamentos. E isso corresponde a 98% das respostas válidas na pesquisa, que foi feita no final de maio. E entre os produtos em falta mais citados pelos participantes do levantamento estão os antimicrobianos, como a amoxicilina e a azitromicina, os mucolíticos, como a acetilcisteína, os antihistamínicos, como a loratadina, e os analgésicos, como dipirona, ibuprofeno e paracetamol. E segundo os farmacêuticos entrevistados, as razões que levaram à escassez são a alta demanda não esperada, a falha de fornecedores, os preços muito altos e problemas logísticos para a distribuição de insumos relacionados à guerra na Ucrânia e também ao lockdown na China. E agora, a grande preocupação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo é que a maioria desses medicamentos em falta é destinada justamente às crianças. E veja a seguir, o presidente diz que com uma nova diretoria, a Petrobras poderá mudar política de preços. E ainda, custo do óleo diesel provoca greve de caminhoneiros na Argentina e manifestações no Equador. A crise do combustível está afetando os países na América Latina, enquanto no Brasil está cada vez mais difícil encher o tanque. Nos países vizinhos, como Argentina e Equador, diversas manifestações estão sendo organizadas para protestar contra os preços altos. Um estudo elaborado pelo Instituto do Transporte de Carga mostrou que, de janeiro até junho, ou seja, em 6 meses, o custo para abastecer com diesel um caminhão subiu 30%. Se no primeiro mês de 2022 o proprietário de um veículo com capacidade para 280 litros de gasolina gastava cerca de R$ 1.500, hoje o tanque cheio sai por R$ 1.900. Para caminhões maiores, com capacidade para 400 litros de combustível, os valores podem ultrapassar os R$ 2.800. Os dados para o cálculo do IPTC levam em conta os valores do diesel apresentados no boletim mais recente da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os preços elevados também atingem outros países na América do Sul. No entanto, a passividade não tem sido a escolha da população para lidar com os aumentos desenfreados dos combustíveis. A Argentina está sofrendo com a paralisação nacional de caminhoneiros que protestam contra a falta de diesel e o aumento do preço do combustível no país. Os caminhoneiros estão bloqueando a estrada entre Buenos Aires e La Plata, impedindo o acesso à capital. No país, os caminhoneiros pretendem cortar o acesso a portos e cidades da Argentina para que os pedidos para abaixarem os preços do diesel cheguem até o presidente Alberto Fernandes. Já no Equador, o clima está cada vez mais tenso. Cerca de 10 mil indígenas participaram de um protesto pela capital, Quito, para exigir respostas do presidente Guilherme Lasso sobre, principalmente, o aumento no preço dos combustíveis e do custo de vida. Mas a resposta das Forças Armadas do Equador foi instantânea para reprimir a manifestação. Gás lacrimogêneo, pedras e projéteis militares foram lançados durante o confronto.
Desde que os protestos começaram, as principais rotas que entram em Quito foram interrompidas. As manifestações no país interromperam a produção de 189 mil barris de petróleo pela estatal Petroequador. A Aliança de Organização pelos Direitos Humanos informou que um manifestante indígena morreu em um confronto com as forças de segurança. Segundo a aliança, com a morte, o balanço de vítimas fatais dos protestos subiu para 2. E como abastecer está cada vez mais caro, muitos motoristas estão criando hábitos que podem prejudicar os veículos. Com a manutenção dos motores, quem paga mais esta conta é o consumidor. Celso tem um posto de combustíveis na região central de São Paulo. Depois do último reajuste de preços da Petrobras, viu a freguesia diminuir a frequência no posto. Outra mudança foi a quantidade de combustível comprada pelo motorista. Geralmente o cara coloca 50, 20, só para rodar naquele momento, né? A grande maioria. O preço médio da gasolina em São Paulo é de R$ 7,20, uma diferença de R$ 2,00 em relação ao etanol. Mas muitos motoristas ainda preferem pagar mais pelo combustível fóssil por causa da maior autonomia em relação ao vegetal. Por que pareça, a diferença está grande, chega a quase mais de R$ 2,00 e ainda é um equilíbrio de vendas, né, entre gasolina e o álcool. Mas esses altos preços estão levando os motoristas a criarem hábitos que prejudicam o bom funcionamento do veículo, aumentando ainda mais essa conta. Como, por exemplo, andar com pouco combustível no tanque. O nível muito baixo de combustível é um desgaste prematuro da bomba de gasolina que está dentro do tanque. Tá? Não que isso seja absurdamente diferente, mas o combustível mais baixo aquece mais o combustível, a bomba trabalha mais quente, acaba queimando com mais facilidade. E quem pensa que abastecer o tanque ultrapassando o limite resolve esse problema, se engana. São 2 problemas. O ideal vai abastecer, vai encher o tanque, no primeiro clique da bomba, pare. É ali, parou. Né? O clique existe para isso. Se você abastecer além disso, você pode perder um pouco de combustível por evaporação e afetar alguns sistemas de controle de poluentes do carro. Um sistema chamado canister, se ir combustível, ele vai estragar. Então, pensou que vai economizar? Não, você vai gastar mais dinheiro com a manutenção do carro. Em busca de economia, alguns motoristas se preocupam apenas em comparar os preços dos postos de combustíveis do etanol e da gasolina. Mas olha só, em alguns casos, uma simples manutenção correta do veículo pode fazer a diferença quando o assunto é a autonomia de um tanque de combustível. Começar pelo pneu. A falta de calibração dos pneus afeta muito o consumo de combustível. Pneu murcho, pneu mais vazio, ele demora um percurso maior para percorrer a mesma distância. O carro já fica mais gastão, consome mais combustível. Fora a parte mecânica, né, que realmente a falta de manutenção vai aumentar demais o consumo de combustível. Escopino, essa falta de manutenção, quais as peças que os clientes acabam esquecendo? Só lembram quando vai fazer aquela manutençãozinha, vou viajar final de semana, só lembra do carro quando vai viajar. Quais as peças que mais se demoram para trocar no carro? Bom, os veículos são máquinas e por serem máquinas tem peças de desgaste, tem lubrificação, tem arrefecimento, que é a troca de calor e daí por diante. O básico, que seriam os filtros, óleo de motor, né, óleo de transmissão, filtro de ar, afetam diretamente o consumo de combustível, assim como as velas de ignição, por exemplo, nos motores flex. Vela gasta, aumenta o consumo imediatamente. Então, essa falta de manutenção afeta diretamente o aumento de consumo. O que é o recomendável? Manutenção preventiva a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses, o que vem ser primeiro. Na tentativa de evitar novos aumentos nos preços dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro indicou que, com uma nova diretoria, a Petrobras pode mudar a sua política de preços. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente da República afirmou que o indicado do governo para a presidência da estatal, Caio Paes de Andrade, vai escolher novos diretores e que, se for o caso, o Conselho de Administração da Petrobras pode mudar o modelo atual de reajuste. Além disso, uma das principais etapas para a mudança nos preços é a alteração da política do preço de paridade de importação. O PPI liga o custo dos combustíveis no Brasil ao valor do barril do petróleo e ao dólar. Bolsonaro ainda criticou a ganância da estatal e afirmou que os lucros atuais são inimagináveis.
Segundo ele, os reajustes ocorridos no preço de petróleo não precisam ser repassados imediatamente para o mercado nacional. Bolsonaro disse ainda que o teto de gastos do governo tem que ser revisto mais cedo ou mais tarde, já que o Brasil arrecadou mais de 300 bilhões de reais em 2021 e não pode repassar uma parte do dinheiro para a população. O teto de gastos nada mais é do que uma regra fiscal que limita o crescimento das despesas do governo ao aumento da inflação. Para encerrar suas falas, Bolsonaro afirmou ainda que a privatização da Petrobras vai ficar para um futuro governo. E no mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em alta após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reforçar seu comprometimento com o combate à inflação, mas sem indicar uma trajetória de aperto monetário muito mais agressiva que o já esperado pelos mercados. A moeda norte-americana subiu 0,42% e encerrou o dia cotada em R$ 5,17 na venda. A Bolsa de Valores teve queda de 0,16%, com 99.522 pontos. E veja a seguir, STJ proíbe planos de saúde coletivos de cancelarem contratos de quem tem doença grave. E ainda, um terremoto no Afeganistão provoca muita destruição e mata mais de 1.000 pessoas. O Superior Tribunal de Justiça proibiu as operadoras de cancelarem os planos de saúde coletivos das pessoas que têm doenças graves. A decisão foi unânime hoje, depois que o tribunal analisou alguns casos que tiveram seus planos interrompidos. Na tese aprovada pelo tribunal, o relator Luiz Felipe Salomão argumentou que a operadora precisa assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico, até a efetiva alta, desde que o titular se responsabilize com a contraprestação devida. Nos planos individuais ou familiares, a lei exige que a operadora justifique a rescisão do plano, que só ocorre por falta de pagamento ou fraude. No julgamento, o STJ analisou o caso de uma mulher com câncer de mama e o outro de um menor de idade com doença crônica, cujos planos eram coletivos e foram interrompidos. Ainda na sessão, o defensor público Sander Gomes Pereira Júnior defendeu a manutenção das condições de um contrato vigente até o momento em que ele não tem continuidade pela prestadora de serviço. Os demais ministros acompanharam a sessão por unanimidade. E no caso dos planos individuais, quem tem doença grave já está protegido pela lei e tem direito a tratamento sem interrupção. Uma nova espécie de barbeiro, inseto transmissor da doença de Chagas, foi identificada pelo Instituto Oswaldo Cruz com a ajuda de pesquisadores do Uruguai e da Bolívia. O grupo liderado por pesquisadores brasileiros descobriu uma nova espécie do inseto chamado de triatomínio, popularmente conhecido como barbeiro e responsável pela transmissão de um protozoário causador da doença de Chagas nas Américas Central e do Sul. Encontrada originalmente em 2004 na Bolívia, a nova espécie começou a ser percebida depois que um estudo da Universidade da República do Uruguai constatou diferença em análises moleculares de indivíduos que até então eram englobados na população dos barbeiros. O artigo, na época, foi publicado na revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Depois de constatadas as diferenças a nível de DNA, o novo estudo mais detalhado percebeu uma pequena distinção nas genitálias dos exemplares machos, comprovando que se tratava de uma nova espécie, batizada de Panstrogylos noiro. O nome é uma homenagem ao pesquisador francês François Noiro, falecido em 2011, que atuou como professor de um instituto de pesquisa francês e colaborou em diversas atividades na área de entomologia na Fiocruz. Anualmente, de 2 a 4 milhões e meio de brasileiros são infectados pela doença de Chagas, segundo uma estimativa do Ministério da Saúde. Mais um alívio para estudantes do ensino superior que estão com as contas atrasadas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite o abatimento de até 99% das dívidas de estudantes com o FIES.
A lei beneficia os alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017 e foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. A lei tem origem na medida provisória 1090 de 2021, que foi aprovada pelo Senado em maio. Quem tem débitos não pagos há mais de 90 dias da data da publicação da medida, ou seja, desde 30 de dezembro de 2021, pode ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelar o débito em 150 meses, com perdão dos juros e das multas. Se o débito passar de 360 dias, os descontos são a partir de 77%. Para os devedores inscritos no Cadastro Único, o percentual de desconto pode chegar até 99%. Para fazer a renegociação, o estudante deve procurar os canais de atendimento que serão disponibilizados por agentes financeiros, como Caixa e Banco do Brasil. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra um grupo criminoso especializado em fraudes pela internet. Foram cumpridos 2 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. Na Operação Cybercafé, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de prisão temporária em Florianópolis e Araraquara, além de 18 mandados de busca e apreensão nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. A investigação conseguiu identificar a existência do grupo, composto ao menos por 3 núcleos, formado por hackers atacantes, intermediadores e beneficiários. Os criminosos usavam serviços de invasão de contas bancárias por meio da internet, para desvio de valores das vítimas. O dinheiro também era usado para quitar boletos de dívidas tributárias. Ainda de acordo com a polícia, as investigações se iniciaram após a Divisão de Repreensão a Crimes Cibernéticos identificar o grupo especializado em fraudes bancárias atuando no Espírito Santo. Também foram executadas medidas de sequestro de bens no valor aproximado de R$6 milhões, que incluem a apreensão de veículos de luxo e o sequestro de depósitos em contas bancárias, criptoativos e imóveis. A Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça a prisão preventiva do procurador Demétrios Oliveira de Macedo, que agrediu brutalmente na segunda-feira a Procuradora-Geral da Prefeitura de Registro, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, de 39 anos. Apesar de ainda apresentar ferimentos e sangramentos no rosto quando procurou a polícia, a prisão em flagrante não ocorreu no dia das agressões físicas e verbais, que foram registradas em vídeo por testemunhas. Para fundamentar o pedido de prisão preventiva, o delegado à frente do caso utilizou do depoimento da procuradora e do vídeo, usando o argumento de que o agressor vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho e que, estando em liberdade, a vida delas está em perigo. Gabriela disse que as agressões ocorreram por ela ter aberto uma proposta de procedimento administrativo contra Macedo, que foi encaminhada à Secretaria de Administração. Uma publicação do Diário Oficial determinou a criação de uma comissão para apurar a situação, horas antes do episódio de violência. Segundo o depoimento da vítima, ela foi atingida por uma cotovelada e, mesmo após cair no chão, foi agredida em diversas partes do corpo, principalmente na região do rosto e da cabeça. Em nota, a Prefeitura de Registro manifestou o mais absoluto e profundo repúdio aos brutais atos de violência realizados pelo procurador municipal contra a servidora e também disse que a administração municipal está tomando as providências necessárias. Demétrios Oliveira de Macedo já havia sido suspenso preventivamente por 30 dias pela Prefeitura da cidade. Além disso, a OAB também anunciou ter determinado a instauração de ofício de representação contra o procurador e o início dos trâmites processuais necessários à suspensão preventiva do acusado do exercício da advocacia. Agora, ele será notificado para comparecer e prestar esclarecimento a respeito dos fatos para a turma competente, que deverá concluir o processo disciplinar em um prazo máximo de 90 dias. Um terremoto no Afeganistão deixou mais de 1.000 pessoas mortas e mais de 1.500 ficaram feridas. De acordo com a ONU, o Talibã pediu ajuda para continuar com as buscas por pessoas desaparecidas. O terremoto,
com uma intensidade de 5,9 na escala de medição, aconteceu no início da madrugada na cidade de Khost, localizada perto da fronteira com o Paquistão. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor ocorreu a 10 quilômetros de profundidade. O governo do Afeganistão, comandado desde agosto do ano passado pelo Talibã, anunciou mais cedo que não tem recursos suficientes para continuar realizando buscas e apoio a feridos e pessoas que perderam suas casas. A área montanhosa e remota é o principal desafio nas buscas, que ainda não chegaram a todos os vilarejos afetados. O governo do país falou ainda na possibilidade de um desastre humanitário e pediu ajuda de qualquer lado. Para tentar auxiliar o país, a Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, determinou que os órgãos de ajuda humanitária do governo enviem uma operação ao Afeganistão para apoiar afetados pelos tremores. O desastre ocorre em um momento em que o Afeganistão enfrenta uma grave crise econômica. O tremor foi sentido por cerca de 119 milhões de pessoas em países diferentes. Além do Afeganistão, outras nações como o Paquistão e a Índia também registraram tremores, mas sem vítimas. E veja a seguir, aquecimento global provoca temperatura recorde e seca na Espanha e em Portugal. E veja também, no Brasil, a cada minuto surge uma nova empresa na tela do computador. Os combates no Donbás, região estratégica da Ucrânia cobiçada pela Rússia, continuam intensos. Além das baixas de militares, a batalha está provocando muitas mortes de civis. Os combates da região do Donbás são os mais intensos e sangrentos da guerra na Ucrânia. O Ministério da Defesa do Reino Unido afirma que o presidente Vladimir Putin está pronto para recrutar um grande número de reservistas para o campo de batalha. Uma decisão que está sendo tomada por causa do alto número de baixas militares na batalha do leste ucraniano. A Ucrânia afirmou hoje que a cidade de Severodonetsk, no leste do país, vive um inferno com o cerco das tropas russas que tentam controlar a região e que centenas de civis continuam refugiados em uma fábrica. Putin luta pelo controle total da região do Donbás, grande produtora de carvão e aço da Ucrânia. Hoje, os dois países lembraram da invasão nazista que completa 81 anos, quando combatiam juntos o inimigo. E a tensão da Rússia com o Ocidente continua. Como uma forma de criticar o apoio de Washington a Kiev, a cidade de Moscou mudou o endereço oficial da Embaixada dos Estados Unidos para homenagear os separatistas pró-Rússia da Ucrânia. Agora a embaixada fica no número 1 da Praça da República Popular de Donetsk, homenagem a um dos terroristas separatistas do leste da Ucrânia, que a Rússia reconheceu como independentes em fevereiro, antes de atacar o país vizinho. A Organização Meteorológica Mundial fez um alerta sobre recorde de calor e seca na Espanha e em Portugal devido ao aquecimento global. Nas duas últimas semanas, as populações dos dois países europeus sentem na pele essa onda de calor que trouxe os meses mais quentes em décadas e causou incêndios e secas. Na semana do feriado de Corpus Christi, quase 10 dias antes do verão europeu começar, as temperaturas em Madrid ultrapassaram os 40 graus. Foi a onda de calor que chegou mais cedo desde 1981, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia, além de ser a mais intensa em 20 anos. Para refrescar uma pequena multidão, o Mercado São Miguel, no centro histórico de Madrid, ligava regularmente os aspersores de água instalados sobre os bares. O chuvisco artificial fez a festa dos turistas. Restaurantes fora dali e sem a mesma estrutura levaram aparelhos de ar-condicionado portáteis para o meio do salão numa tentativa de amenizar o sofrimento. Enquanto alunos eram liberados mais cedo em algumas cidades espanholas devido ao calor, imagens de incêndios em diferentes regiões eram transmitidas ao vivo pelas redes de TV.
Altas temperaturas combinadas com rajadas de vento alastraram os focos. Já em Portugal, a onda de calor chegou ainda mais cedo, confirmando a estimativa das temperaturas extremas no pré-verão europeu. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, maio foi o mês mais quente no país em 92 anos. Naquele mês, foi registrada uma redução grande da quantidade de água no solo em todo o território português. O IPMA afirma ser a pior seca em 91 anos. E a geografia da seca está dividida assim: 66% do país em condição extrema e 34% em situação severa. 7 barragens de Portugal entraram em nível de contingência e o governo iniciou uma campanha que apela para o uso consciente da água, porque nem a previsão de chuva para os próximos dias reverteria a situação em curto prazo. É cada vez mais comum ver haitianos e venezuelanos pedindo ajuda nas ruas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A OAB da capital do estado fez uma audiência para abordar o assunto e citou que a situação piora pela falta de políticas públicas para os imigrantes e refugiados. O professor de idiomas, Junel, saiu do Haiti para morar no Brasil, em Mato Grosso do Sul, cerca de 6 anos atrás. Em janeiro de 2010, tinha um terremoto que acabou com o Haiti. Haiti foi destruído. Então, o Brasil, como país-mãe, abriu a porta para nós, deu para nós, ou dá para nós, essa oportunidade de entrar aqui no Brasil para ter uma vida nova. Linoel é venezuelano e preside uma associação para acolher seus conterrâneos que vieram fugindo da fome. Salários desvalorizados, as liberdades, por exemplo, política, também ficaram ameaçadas. Repressão, fome. Então, isso motivou que muitas pessoas saíram. Segundo dados da Polícia Federal, aqui no estado vivem mais de 39 mil imigrantes internacionais e refugiados. Isso inclui os japoneses, que vieram em outro ciclo migratório. Mais recentemente, chegaram os haitianos, os venezuelanos, paraguaios e senegaleses. Para a Comissão de Imigrantes e Refugiados da OAB, ainda faltam políticas públicas para melhor atender esta parcela da população que tem os mesmos direitos dos brasileiros. O estrangeiro tem os mesmos direitos que o brasileiro. O Estatuto do Estrangeiro também vem a colocar essa igualdade. Então, eles têm direito à documentação, à regularização migratória, eles têm direito a usar o posto de saúde, eles têm direito a ter um CPF, a ter uma carteira de trabalho. Então, não há diferença. Somos todos iguais perante a Constituição. A audiência pública reuniu Defensoria Pública, Receita Federal, MPF, Polícia Federal, Secretarias Estadual e Municipal de Direitos Humanos, Comitê Estadual de Refugiados, além de entidades e associações. Nós precisamos de um plano de ação que realmente possa acolher o imigrante, tanto do lado do estado do Mato Grosso do Sul, como do município de Campo Grande. Nós temos também o município de Corumbá, que é uma cidade de fronteira, em que o imigrante passa por lá. Nós precisamos dessa atenção também a Dourados, que tem o maior número de imigrantes venezuelanos hoje. Então, nós precisamos dessas políticas públicas para efetivar a acolhida e assistência desse imigrante, porque ele vem muitas vezes, ele não tem onde ficar. Em Campo Grande é uma realidade. O ano passado, a Central de Atendimento em Direitos Humanos realizou pouco mais de 1.800 atendimentos. Uma das dificuldades, segundo a secretária de Estado, está no fato de ser um público grande e rotativo. O governo do estado ele faz anualmente e mensalmente um repasse para todos os municípios para que eles possam atender as demandas, inclusive de imigrantes dentro dos seus municípios. Nós não conseguimos fazer um planejamento macro, porque nós não sabemos quantos vão chegar, né? Mas o recurso ele tem sido adequado de acordo com as necessidades. Os preços dos alimentos que compõem a cesta básica no Brasil tiveram aumento de 26,75% nos últimos 12 meses até maio e subiram mais do que o dobro da inflação oficial do país, medida pelo IPCA, de 11,73% no mesmo período. O resultado reflete como a inflação tem elevado o custo de itens essenciais e prejudicado o orçamento das famílias, especialmente as mais pobres. O setor de shopping centers tem apresentado uma rápida recuperação, apesar ainda do cenário econômico desafiador no Brasil.
De acordo com a agência Fitch Ratings, os operadores conseguiram reduzir os aumentos dos aluguéis durante a pandemia e ajustar os valores. Após 2 anos de performance mais fraca, as vendas dos locatários ultrapassaram os patamares de 2019, em 5% a 15% desde o 4º trimestre de 2021. E o turismo nacional voltou a crescer. Segundo a Federação do Comércio, em abril, o brasileiro voltou a viajar e o setor faturou mais de 15 bilhões de reais. O turismo brasileiro cresce em ritmo acelerado após mais de 2 anos de pandemia. Em abril, o setor registrou aumento de quase 48% na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento chegou a 15 bilhões de reais no mês. Os dados são do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. De acordo com o levantamento, os números foram impulsionados pelos feriados no mês. Segundo os dados, falta pouco para atingir o patamar pré-pandemia, 96%. Já o turismo de negócios pouco contribuiu para o bom resultado do mês, já que muitas empresas preferiram manter, por enquanto, as reuniões online. E o turismo internacional segue abaixo de 40% e deve demorar mais tempo para se recuperar. A Receita Federal vai liberar amanhã a consulta ao segundo lote de restituições do imposto de renda deste ano. Mais de 4.250.000 contribuintes receberão os valores que serão depositados dia 30 de junho. Os contribuintes que caíram na malha fina nos lotes residuais dos anos anteriores, mas depois acertaram as contas com o Leão, também podem fazer a consulta no site da Receita. Veterinários e acadêmicos participaram de um treinamento em métodos de diagnóstico e controle da brucelose e tuberculose animal em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A brucelose e a tuberculose bovina são doenças infecciosas de grande impacto para a cadeia pecuária bovina no Brasil e no mundo, pois além de determinarem sérios prejuízos diretos e indiretos ao sistema produtivo, constituem importantes zoonoses. A tuberculose animal é uma doença infecto-contagiosa transmitida por uma bactéria e ela é transmitida principalmente para os seres humanos através da ingestão de leite cru e derivados do leite e também por contato direto pela via respiratória. Ela também pode ser transmitida de humano para humano, assim como de humano para animal e de animal para humano. Geralmente por esse contato direto. Então o humano tem uma proximidade com esses animais e a partir daí ocorre a contaminação. Já da brucelose, ela é uma contaminação por contato direto, também provocado por uma bactéria, aonde os humanos têm uma manipulação com aquele material de animal brucélico e também pela ingestão de leite contaminado pode acontecer também a contaminação em humanos, leite e derivados, né? Principalmente queijo tipo Minas Frescal, esses leites que não passam por um processo de pasteurização ou de fervura para ter o subproduto. Em Dourados, a Unigran está realizando treinamento em métodos de diagnóstico e controle da brucelose e tuberculose animal. O curso faz parte do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. São duas zoonoses, ou seja, são doenças que podem contaminar os seres humanos, essa é a nossa grande preocupação. E o grande objetivo é padronizar as técnicas de diagnóstico para essas doenças. Então a mesma técnica de diagnóstico que está sendo usada aqui no Mato Grosso do Sul é a mesma utilizada no Rio Grande do Sul, a mesma utilizada em Roraima. Então esse é o grande objetivo. Para que isso? Justamente para tornar a nossa pecuária mais competitiva e, é claro, tornar aí a própria medicina veterinária mais forte. A brucelose e a tuberculose animal podem acometer tanto animais domésticos quanto animais silvestres. Em caso de diagnóstico positivo, deve haver obrigatoriamente o abate sanitário. Os exames laboratoriais só podem ser feitos por profissionais credenciados. Os participantes são graduados em medicina veterinária ou acadêmicos do último semestre, com todas as disciplinas concluídas. Esse curso ele vai habilitar esses profissionais a darem o diagnóstico dessas duas doenças. Porque o fato de você ser médico veterinário não te torna habilitado a dar o diagnóstico para doenças como essa de brucelose e tuberculose. Então esse curso é justamente para isso. Eduarda vê o curso como uma oportunidade de contribuir nos
muitos estudos voltados para a saúde pública, além, é claro, do amor à profissão. Mexer com os animais eu acredito que é muito prazeroso, ainda mais nos dias de hoje, que é cada vez mais importante o bem-estar e a saúde pública mesmo, e como eles refletem na nossa vida, desde alimentos, desde o convívio, né? A introdução da vacinação é obrigatória contra a brucelose em fêmeas de 3 a 8 meses de idade. A aquisição das doses da vacina é realizada mediante aviamento de receita emitida por médico veterinário cadastrado no IAGRO para esta finalidade e declarada posteriormente pelo produtor rural. Em humanos, os sintomas da brucelose são febre contínua, intermitente ou irregular, cefaleia, sudorese profusa, calafrios, artralgias, depressão, perda de peso e mal-estar generalizado. A enfermidade pode durar dias, meses ou até 1 ano se não tratada adequadamente. O tratamento é feito com antibióticos em um período de 6 semanas. Em geral, o paciente se recupera por completo, mas se o tratamento não for iniciado precocemente, pode ficar com sequelas das complicações. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que cria o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o Sim Digital, e estabelece medidas de estímulo à formalização dos pequenos negócios. No texto aprovado, os valores ficaram em R$ 1.500 para pessoas físicas e R$ 4.500 para MEI, podendo beneficiar 4,5 milhões de empreendedores. A MP também autoriza o uso de R$ 3 bilhões do FGTS para garantir operações de microcrédito e muda normas sobre infrações por falta de recolhimento de valores ao fundo pelas empresas. O texto segue agora para análise do Senado. Um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços mostrou que a cada minuto uma loja digital é aberta no Brasil. A avalanche começou durante a pandemia com as pessoas fazendo tudo via internet. Para seguir o ritmo, quem tem negócio utiliza cada vez mais as ondas da web. É a migração do físico para o digital. Metade dos donos de pequenos negócios que alugam o espaço onde suas empresas funcionam querem se livrar do aluguel. E, de acordo com uma pesquisa feita pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas, pouco mais de 60% tiveram o valor de seus aluguéis reajustados nos últimos 12 meses. Os dados revelados pela 14ª edição do estudo Impacto da Pandemia do Coronavírus dos Pequenos Negócios confirmam a tendência da alta dos custos de manutenção e produção que os micro e pequenos empreendedores têm enfrentado no cenário já detectado em outras pesquisas. Por esse e por outros fatores que o mundo digital tem se tornado mais atrativo para micro e pequenos empresários, os custos concentrados em um único espaço e podem também transformar os custos de aluguéis em investimentos em marketing. Foi a solução para o negócio de confecção de semijoias da Karina Betiol, que viu no investimento em redes sociais a solução para o desenvolvimento do seu negócio. Hoje em dia a gente está cada vez mais no mundo virtual, né? E com a loja no espaço físico, a gente tinha um custo muito alto e, querendo ou não, quem vinha na loja acabava vindo também por ver através das redes sociais. Então eu comecei a ver que o virtual, ele além de ter um custo menor, ele conseguia atingir muito mais pessoas. E na época, quando eu tinha um espaço físico, a gente não trabalhava tanto com a parte, né, o marketing, as influenciadoras, não era assim, um mercado tão grande como é hoje. E através hoje do virtual, a gente consegue ter, né, atingir mais públicos também através dela. Então, no virtual, no físico, a gente tinha um pouco dessa dificuldade de trazer as pessoas, né? E agora, com o espaço, agora com o online, a gente consegue levar o produto para as pessoas fazendo as entregas, não precisando elas saírem de casa e vindo até a gente. Ainda segundo o levantamento, entre os microempreendedores individuais, a proporção que opera em espaços alugados é bem inferior, 40%. Para sair do físico e ir para o mundo virtual, nem sempre os comerciantes estão investindo em plataformas, grandes valores, e sim indo para os marketplaces, onde o marketing já está totalmente montado e os seus produtos são vendidos para todos os cantos do país.
A Alessandra está fazendo a migração do físico para as vendas online. Mesmo usando uma plataforma de marketplace, ela vê vantagens nesse tipo de investimento para quem sabe, em breve, sair do aluguel e ficar somente nas vendas virtuais. Desde a pandemia, a gente viu a necessidade de trabalhar mais essa parte online, porque como as lojas ficaram fechadas, a gente não tinha o cliente na loja física. Então a gente começou primeiro Instagram, e aí depois a gente começou a ver que a clientela começou a crescer e que a gente precisaria facilitar para eles a venda e para nós também. Então a gente migrou para o online, por essa facilidade para as pessoas poderem comprar sem vir à loja física, que a gente sabe que hoje em dia todo mundo senta lá no computador e compra tudo o que quer. E assim não é diferente com as roupas, então foi isso que a gente pensou. Estamos cada vez mais buscando melhorar isso, né? Ter mais produtos para agregar, porque na loja física a gente consegue ter muitos produtos, mas na loja online a gente tem que focar em menos produtos e mais quantidade. Então é isso que a gente está fazendo hoje, colocando os nossos produtos, que é a nossa confecção própria, e colocando mais produtos para os clientes poderem comprar, clientes que a gente não iria atender na loja física. Gente que é de outros estados, de fora, então é isso que a gente está buscando, outros clientes. E tudo, claro, passa por preparação. De acordo com a empresária Karina, os cursos preparatórios foram importantes para saber administrar a vida do seu negócio de forma 100% online. Eu já tinha procurado o Sebrae antes mesmo de ter o espaço físico, eu já tinha um negócio rodando, né? Já estava caminhando aos poucos. Então, eu procurei o Sebrae no começo para orientação tanto na parte financeira, de redes sociais, e depois através de cursos, de palestras, procurando especialistas para a gente estar cada vez mais inserido no digital de uma forma melhor para conseguir oferecer o nosso produto, conseguir atender melhor os clientes. Ainda de acordo com os dados da pesquisa, o aluguel era o terceiro item que mais pressionava os custos dos pequenos negócios, perdendo apenas para o preço do insumo e do combustível. Os investimentos na área digital não param. Em redes sociais, em marketplaces, os empresários estão tentando se manterem de pé e fortalecendo suas marcas e, assim, aumentando as vendas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz.